Bom, Renato, então passo a palavra para você iniciar sua defesa. Obrigado, professor Roger. Boa tarde a todos. Então, já fui apresentado, meu nome é Renato Scorteganha e vou fazer a defesa, então, da tese intitulada Transferência de Energia Sem Fio por Indução Eletromagnética, IPT, Contribuições para a Maximização do Rendimento, sob orientação do professor Roger Gules. Bom, essa defesa, então, está organizada da mesma forma como o documento escrito está, né, passando, então, pela introdução ao tema de transferência de energia sem fio, uma abordagem sobre o que é a transferência de energia sem fio, o projeto de um sistema IPT, depois a parte de sintonia de circuitos ressonantes, as propostas, na verdade, de melhorias desse trabalho, o retificador síncrono, controle de um sistema IPT, utilizando comunicação wireless, aplicação de recarga remota de UAVs, é uma proposta, então, de união do conversor triporte com IPT, e as considerações finais. Bom, então, o que é a transferência de energia sem fio, né? A transferência de energia sem fio consiste em transferir a energia de uma fonte para uma carga, né, onde eu tenho um circuito eletrônico transmissor, são geradas ondas, e essas ondas são captadas por um circuito receptor. Bom, essas ondas, elas podem ser de origem mecânica ou eletromagnética, e esse trabalho, né, então, ele aborda as ondas do tipo eletromagnéticas para campos indutivos. Uma justificativa, então, para a realização desse trabalho, né, há um interesse muito grande hoje da comunidade científica, né, no sentido de fazer carga de bateria sem a utilização de cabos, né. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, da transferência de energia para veículos elétricos, por exemplo, com cabos, né, transferência para dispositivos eletrônicos também, utilizando diversos tipos de cabos e conectores, né, e armazenamento de baterias aqui para, no caso, um veículo aéreo não tripulado. Outros tipos de aplicações, então, né, que já utilizam a transferência de energia sem fio, em pesquisa, pelo menos, né, transferência para veículos elétricos, então, transferência para armazenamento de energia em baterias em robôs, em veículos aéreos não tripulados, alguns poucos trabalhos, e a parte de transferência para implantes biomédicos. Então, o objetivo geral desse trabalho é propor soluções que contribuam para o aumento do rendimento de sistemas IPT aplicados ao carregamento de baterias. Como contribuições, o trabalho, então, apresenta a determinação de capacitores ressonantes por análise de perdas, objetivando o máximo rendimento, proposição de um retificador síncrono com alto comando. Essas duas contribuições já foram compartilhadas com a comunidade científica por meio de um artigo publicado ainda no ano passado. Há outras contribuições que esse trabalho também aborda: a implementação prática do controle em malha fechada com comunicação wireless, integração da topologia triporte com o sistema IPT aplicado a estações de recargas de veículos aéreos não tripulados, e a proposição de controle assimétrico de correntes para ampliar a faixa de operação em comutação suave do conversor triporte. Essas outras três contribuições serão publicadas, esperamos, em breve, no artigo que está sendo desenvolvido. Então, agora, a parte do circuito, então, de transferência de energia sem fio, né, então ela consiste basicamente de alguns blocos, né? Nós temos um bloco inversor, um bloco onde que a gente tem os circuitos ressonantes, e um bloco onde tem o circuito retificador para, enfim, né, conseguir transferir energia da fonte para a carga. Então, o circuito inversor, ele é composto basicamente por um circuito inversor de ponte completo, onde nós temos 4 interruptores, que produzem um sinal, então, alternado, né, a partir de uma fonte de tensão contínua. O circuito ressonante, né, ele é composto, então, a abordagem principal aqui do trabalho é o circuito ressonante série paralelo, né, nós temos o par ressonante, série no primário, paralelo no secundário. Né. Para modelagem desse circuito equivalente, é utilizado o harmônico de primeira ordem da tensão elétrica na saída do inversor. Outros pares que são utilizados comumente, né, a associação série-série, e um pouco menos usuais, a associação paralelo-série e paralelo-paralelo. Bem, a questão da transferência, então, por indução eletromagnética, né, ela ocorre por meio de bobinas, né. As bobinas, existem aí diversas geometrias em estudo, né, e nesse trabalho foi abordada, então, a geometria
circular helicoidal. O fator de acoplamento, né, que é um parâmetro importante aqui dentro do sistema de transferência sem fio, é a relação entre a indutância mútua e a raiz do produto das autoindutâncias dessas duas bobinas. E o fator de qualidade, então, é a relação ou a razão entre a reatância indutiva e a resistência intrínseca da bobina. Por fim, então, para que seja transferida essa energia para a carga, são utilizados os retificadores. Então, é bem comum na literatura encontrar os retificadores em ponto completa a diodos, né, que fazem, então, a retificação do sinal recebido em alta frequência aqui no secundário. Nesse trabalho, será feita uma abordagem bem mais pontual, utilizando o retificador dobrador de corrente. Bom, então, nós temos aqui o modelo matemático dos sistemas IPT, então, o modelo do sistema série-série, né, então, ele tem esse ganho de tensão dado por essa relação. É apresentado aqui o modelo série-série, porque essa é uma das topologias mais utilizadas ou mais apresentadas na literatura, principalmente para a carga de veículos elétricos. O modelo matemático do circuito série paralelo, ele tem essa equação, então, para modelar o ganho de tensão, isso feito no domínio da frequência, né, para o harmônico de primeira ordem, e o modelo da resistência de corrente alternada, que modela, na verdade, o retificador todo, né, então, para o dobrador de corrente, essa equação é que relaciona a resistência de carga vista pela parte alternada. Bom, é importante, então, observar que há uma dualidade nas configurações série-série e série paralelo. Né? Então, o ganho de tensão, por exemplo, né, observando a variação de carga e como que o ganho de tensão se comporta. Então, nós temos aqui no série-série um ganho de tensão que é dependente da carga. Né? Então, o ganho de tensão se altera relativamente bastante com relação à variação de carga. Já no série paralelo, na frequência de ressonância, na frequência adotada, né, nós temos um ganho praticamente constante. Em relação a isso, né, nós temos o ganho de corrente. Então, no circuito série-série, nós temos um ganho de corrente praticamente invariável com a variação de carga, né, e no circuito série paralela, então, o ganho de corrente depende da carga. Então, é uma dualidade que existe entre as duas topologias, né, e nesse trabalho, então, vai se dar um enfoque, né, nessa característica do série paralelo, que é o ganho de tensão praticamente constante frente à variação de carga. Bom, para o desenvolvimento de um sistema IPT, então, né, ou para o projeto de um sistema IPT, existem diversas variáveis, né, na verdade, ele é um problema multivariável, que ainda não tem uma metodologia bem consolidada para projetos. Né? Então, nós temos aqui alguns fatores que interferem no projeto do sistema IPT, né? A geometria das bobinas, né? A posição dessas bobinas, o rendimento, que é o foco desse trabalho, o alinhamento, frequência de operação, a topologia dos compensadores ressonantes, né? O tipo de carga, a distância e assim por diante. Então, aqui nós temos na direita um circuito elementar aqui do sistema proposto, né, nesse trabalho, né, então, o primeiro projeto, né, consiste, então, de um inversor em ponto completa, a associação série paralelo e o retificador dobrador de corrente. Bom, as especificações gerais iniciais para o primeiro protótipo foram uma potência de saída de 100 watts com tensão de 50 volts, né, para alimentação de um AGV com essas dimensões, e uma distância de transferência de 50 milímetros. Foi utilizada, ou adotada aqui, a frequência de chaveamento de 180 kHz, atendendo aqui, ou ficando dentro da faixa da norma aqui, da WPC, que está entre 100 e 205 kHz. A especificação da bobina transmissora, então a bobina circular helicoidal, ela foi calculada aqui a partir de parâmetros previamente estabelecidos, como 51 microhenry, né, e na medição dessa bobina com o analisador de impedância, a gente chegou a 48,72 microhenry, né, um fator de qualidade de 318, né, e para a bobina transmissora foram utilizados fio Litz 50 vezes 34 WG. Né, então, a utilização do fio Litz aqui é importante, dada a frequência de operação. A bobina receptora, né, foi calculada pela equação de Wheeler em 28,3 microhenry,
e medido 28,52. Né? Então, mostra que essa equação que leva só em conta a geometria da bobina, né, ela tem uma boa assertividade aí com relação aos valores. Na bobina receptora foi utilizado um fio LIT 50 × 34 WG. Bom, embora o projeto inicial ele tenha a concepção aí para ser de 5 centímetros, né, nós fizemos um estudo um pouco mais abrangente e fizemos, então, a observação, né, para operação de distâncias entre 1 e 8 centímetros. Bom, ocorre o quê? Para cada distância, foi medida a indutância mútua e o fator de acoplamento, né? E para esse fator de acoplamento, então, medido, foram determinados os pares de capacitores ressonantes, tanto o capacitor série quanto o capacitor paralelo. Então, para cada distância, há um par de capacitores ressonantes, né, a ser utilizado. Então, o primeiro protótipo a ser desenvolvido foi este, né, nós temos uma fonte de tensão contínua, um inversor em ponte completa, o circuito transmissor, o circuito receptor, um retificador e uma carga puramente resistiva. Nesse caso aqui, o driver é analógico ainda. E nós temos aí, então, o rendimento dessa estrutura, né, com 1 centímetro até 8 centímetros, né, e, claro, cada uma dessas distâncias utilizando o seu par de capacitores ressonantes. Bom, o que se pode analisar, então, a partir desse protótipo inicial, né, que as perdas no circuito transmissor, né, elas representam aí cerca de 7%, e no circuito receptor e no retificador, né, então nós temos aí cerca de 93% das perdas concentradas aí. Então, o primeiro passo foi estudar, né, a parte do acoplamento, né, do circuito transmissor e receptor. A interferência na sintonia, como a gente pode dizer aqui, né, nessa transferência de energia, ela é afetada, ou afeta a potência de transferência, afeta o ganho de tensão e o rendimento. Então, muitos trabalhos se concentram em melhorar o fator de acoplamento, né, justamente com geometrias diferentes de bobinas e assim por diante. Bom, a sintonia, então, dos circuitos ressonantes proposta nesse trabalho, né, ela foi um pouquinho mais abrangente, né, então a gente saiu apenas de observar e tentar maximizar o fator de acoplamento, que envolveria a parte das bobinas, e sim trabalhar com os capacitores, né, que ressonam com esses indutores. Então, foram utilizados para isso, foi utilizado um algoritmo que faz uma varredura, né, dos valores de capacitores e vai calculando o rendimento ponto a ponto. O que tem a mais aqui, né? A gente está considerando todos os parâmetros do conversor, né? Então, são considerados desde dos interruptores que são utilizados no inversor, o tipo do retificador, as perdas que cada uma das bobinas tem, né? E a partir disso, então, a gente conseguiu estabelecer novos valores de capacitores visando a maximização do rendimento. Então, esses aqui são alguns resultados. Né? Então, para 1 centímetro, né, então nós temos aqui a malha, né, o gráfico 3D do comportamento do rendimento, e aqui nós temos, então, o resultado, onde seriam o valor adotado de capacitores e o nível de rendimento para equações, ou para as equações apresentadas, ou então para o ponto máximo encontrado aqui pelo algoritmo. Então, para 3 centímetros, a gente percebe que o ponto B ele já ficava um pouquinho mais próximo, e para 5 centímetros, então, mais próximo. O que se percebeu aqui que, quanto menor o fator de acoplamento, né, principalmente fatores mais fracos, aí a partir de menores do que 0,2, esses pontos aqui começam a ficar bem próximos. Então, essa metodologia, ela é eficiente, né, principalmente para acoplamentos mais fortes, né, onde que as equações aí têm uma divergência um pouco maior em relação aos valores encontrados. Bom, aplicando, então, essa metodologia, né, foi simulado exatamente o mesmo conversor novamente, com esses novos pares de capacitores ressonantes, e aí a gente chegou a essa curva de rendimento. Então, percebe-se que onde que tem maior acoplamento, que é com 1 centímetro, né, houve uma diferença aí, um incremento de aproximadamente 3%. Né, e para os acoplamentos mais fracos, né, o ganho foi um pouco menor. Bom, seguindo então na análise de perdas do protótipo,
né, foi também identificado que o retificador, então, tinha uma perda aqui de 43% aproximadamente, né, então, aqui, né, a gente, em tese, né, toda a energia que é perdida no retificador, ela passou por todos os outros estágios e causou perdas adicionais nesses outros estágios, né, então, por isso foi proposto, nesse sentido, um retificador síncrono, né, para justamente diminuir as perdas dos retificadores a diodos. Então, aqui é proposta, então, o retificador síncrono com alto comando, né, então, aproveitando os indutores de saída do dobrador de corrente, foram construídos enrolamentos secundários, né, com as devidas polaridades, para que a tensão elétrica que apareça entre a soma dos dois indutores aqui seja um espelho da tensão V2, né, ou seja, ela vai ficar sincronizada exatamente com essa tensão. Então, aqui nós temos alguns dos os estados topológicos, né? Então, o interruptor SB fechado, né? E nós temos uma aplicação aqui de tensão elétrica positiva no interruptor SB, né? E, então, ele vai ficar aqui acionado, né? Transferindo a energia da fonte para a carga. No segundo estágio, nós temos o interruptor SA fechado, ele vai estar, então, com a tensão também positiva em cima dele, e, obviamente, tem tensão negativa em cima do interruptor SB, né, e, então, o conversor aqui funciona a partir de uma tensão alternada de comando. Né, qual é a restrição dessa topologia? A única restrição que existe aqui é que o interruptor tem que acertar tensão simétrica em cima do gatilho, né? Não pode ser assimétrica. Dito isso, né, então o conversor proposto, né, com o retificador síncrono, tá mostrado aqui nessa imagem, né? Vale ressaltar aqui que não há nenhum tipo de instrumentação que seja necessário para esse retificador funcionar, né? Somente a relação de espiras que é o único parâmetro. Os resultados experimentais, então, nós temos as tensões no interruptor S1, tanto a tensão de comando quanto a tensão de bloqueio, e a tensão de saída e a corrente de saída do conversor, isso para a operação em 5 centímetros de distância. Aqui nós temos, então, os parâmetros elétricos do receptor, a tensão e a corrente do secundário, né? Então, o que se percebe aqui é que existe uma defasagem angular entre o transmissor e o receptor. E essa defasagem aqui, ela depende de múltiplos parâmetros, como acoplamento, carga e assim por diante. Então, por isso, não há como uma maneira, pelo menos nos outros trabalhos até então apresentados, não havia uma maneira simples de sincronizar o retificador de secundário com relação ao primário, ou com relação à tensão que ele estava recebendo. Alguns outros resultados experimentais, então aqui nós temos as tensões elétricas em cima das duas bobinas dos secundários, e somadas elas, então, produzem a tensão de gatilho dos interruptores A e B. E aqui nós temos, então, a tensão V2 comparada com a tensão de gatilho, mostrando que há um sincronismo entre as duas, independente de qualquer outro parâmetro do circuito. Por fim, os resultados experimentais aqui do interruptor SA, né, a tensão de bloqueio dele, a corrente sobre ele, e a tensão de gatilho. E as correntes e tensões nos indutores de saída do dobrador de corrente. Bom, então, quando implementados o retificador síncrono, né, em comparação ao retificador a diodos, né, aqui já está sendo utilizado os pares de capacitores otimizados e o circuito com o retificador síncrono, né? Então, nós tivemos um incremento de aproximadamente 1% em toda a faixa de operação aqui, né, e foram utilizados MOSFET de 200 volts e interruptores de silicon carbide de 650 volts, mostrando também que essa tecnologia é bem competitiva, mesmo para tensões baixas. As placas dos retificadores, né, que é só um comparativo entre as placas, para mostrar que não há uma dificuldade grande de fazer o retificador síncrono, né, e que as placas ficam praticamente do mesmo tamanho, né. O objetivo aqui não foi reduzir tamanho, mas simplesmente comparar as três topologias. Bom, esses resultados, então,
tanto do projeto dos capacitores quanto do retificador síncrono, já foi publicado, né, num artigo recentemente. Passando, então, para o sistema de controle, né, então, o sistema de controle utiliza a modulação phase shift para controlar a tensão elétrica da saída, né, então, não é usual você variar a tensão da tensão de entrada, a tensão constante de uma bateria, por exemplo, então, o meio de variar a tensão é fazendo algum tipo de modulação. A modulação phase shift, então, consiste em variar ou defasar o braço 2 em relação ao braço 1 para que apareça, então, uma tensão elétrica entre os braços, né? E essa tensão é aplicada em cima do circuito transmissor. Bom, o modelo do sistema, então, foi feito um modelo por aproximação de circuito equivalente para deixar o sistema com uma ordem menor, né? Então, o modelo equivalente adotado foi esse daqui, né, onde a gente transformou, então, a fonte de tensão em uma fonte de tensão dependente da variação do phase shift, o circuito IPT para uma distância constante, para um par de capacitores, ele tem um ganho de tensão aqui constante, né, então foi adotado um valor de kV, e a saída, o retificador de saída foi simplificado para um indutor e um resistor. Então isso produziu uma função de transferência, né, que depende, né, uma função que só tem um polo aqui, né, e depende basicamente da indutância. Bom, então a estratégia de controle foi utilizar dispositivos comerciais para comunicação, utilizar algumas características em favor do próprio sistema de controle, que foi justamente o ganho de tensão constante, controlar a corrente de saída de forma indireta a partir da potência de entrada. Então, a corrente de saída vai ser controlada pelo primário e oferecer uma solução simples e segura. Então, aqui nós temos o diagrama de controle do sistema IPT implementado, onde nós temos um divisor de tensão na saída, né, essa tensão é medida por um ESP e enviada aqui para um ESP32, o ESP faz a comunicação com o seu par aqui no circuito transmissor de energia, né, e essa tensão elétrica medida na saída, então, ela é comparada com a potência de saída estimada. A potência de saída estimada, né, é nada mais do que a potência de entrada vezes um fator de rendimento, que a gente considerou para esse trabalho como 90%. Então, a potência de entrada é multiplicada por 0,9, tem a potência de saída, conhecendo-se a tensão de saída, há uma corrente estimada na saída. Essa corrente estimada é aplicada a um controlador PI, passa pelo modulador phase shift e vai para o acionamento dos interruptores. Aqui nós temos o circuito simulado, então a razão cíclica é mantida constante em 0,5, o cálculo da potência de entrada, já considerando aqui o circuito digital, a estimação da corrente de saída, né, considerando um fator K de 0,9. E aí, então, essa corrente de saída é aplicada à malha de controle digital para o controle do phase shift, ou da modulação phase shift. Os resultados de simulação, então, foi aplicado um degrau na simulação de 150 graus na defasagem entre os braços de comutação, né? Nós temos aqui o resultado experimental, o resultado de simulação com uma carga puramente resistiva, o modelo em vermelho, então elas ficaram bem próximas, né? Mas na realidade, né, na prática, a gente tem uma bateria, então colocando uma bateria, né, esse é o resultado, né? Um resultado com uma transição aqui mais suave, inclusive. Bom, foi feito, então, um degrau de referência na corrente de carga, de 1 para 2 amperes, esse é o resultado simulado, esse é o resultado experimental, né, transição de carga com a malha de controle operando. Né, um degrau de referência, de novo, uma transição decrescente, agora de 2 para 1 amperes, né, também é o valor simulado e o valor experimental. Bom, finalizado essa parte, então, da parte de controle, nós vamos, então, para o capítulo que apresenta o IPT em aplicações de recarga remota de veículos aéreos não tripulados. Então, o veículo aéreo não tripulado tem uma ampla gama de aplicações, né, que incluem aí a agricultura de precisão, a parte de segurança e a parte de logística. Então, pensando principalmente aqui na questão de logística, né, os veículos aéreos não tripulados autônomos,
né, eles têm alguns problemas, né, como a baixa autonomia. Então, a autonomia aqui varia em questão de 15 a 20 minutos, então você tem que trocar a bateria desse equipamento para ele voltar a operar, né? E algumas publicações, né, sugerem, então, fazer estações remotas de recarga. Então, o que essas publicações trazem até o momento é que fazer a transferência com topologias clássicas, né? Então, esse trabalho se propôs a ampliar um pouquinho essa questão. Então, o estado da arte, né, desses carregadores remotos. Né? Então, nós temos um trabalho publicado em 2016, né, onde é apresentada uma topologia clássica com conversores aqui colocados em cascata. Né? Então, toda a energia é processada para passar para o banco de baterias, depois toda a energia é processada pelo inversor, para daí sim ser transmitida pelo sistema IPT. Então, a metodologia clássica. No trabalho de 2020, né, é apresentado, né, também um circuito aí série-série, uma ponte de retificadores convencionais, né, medição de tensão e corrente na saída para conseguir estimar, então, a potência que estaria sendo transferida para a bateria. Então, nesse sentido, e esse trabalho fala também aqui de comunicação wireless, mas esse é um problema que nós encontramos aí na literatura, que os trabalhos que dizem que fizeram comunicação wireless não mostram como isso foi feito. Então, por isso, uma atenção especial foi dada para justamente fazer essa comunicação, fazer o circuito funcionar, né, adequadamente com a comunicação aqui entre o receptor e o transmissor. Bom, então, dito isso, né, foi partido, então, para o conversor triporte. O conversor triporte é um conversor que foi proposto no ano de 2002, aproximadamente, 2004. O que se busca por aqui? Diminuir estágios de processamento de energia. Então, o conversor triporte aqui consiste de uma bateria, na porta que nós vamos denominar porta 1, né, um conjunto aqui de baterias com tensão nominal de 60 volts, um sistema fotovoltaico, né, com uma potência aí de aproximadamente 240 watts de pico, né, esse sistema fotovoltaico, então, está conectado aqui no inversor, e a porta 3, que é justamente a porta da carga, onde, então, uma potência mantida aqui de 100 watts, 50 volts, 2 amperes. Bom, então o modo de operação 1 do conversor triporte é a operação convencional, transferência da bateria para o sistema IPT, né? Essa já é a topologia apresentada anteriormente, né? E apenas nesse caso a porta 2 ela é mantida desconectada para redução de perdas, não há uma corrente circulando por esses indutores aqui. Então não vou entrar em detalhes novamente porque isso daqui já foi abordado. O modo de operação 2, então, quando o dispositivo para recarga não está, no caso aqui, o veículo aéreo não tripulado não está lá para ser carregado, a energia do sistema fotovoltaico tem que ser armazenada na bateria. Então, nós vamos trabalhar aqui com um conversor boost não isolado, transferindo energia do sistema fotovoltaico para a bateria. Né? Quais os problemas? Temos que ver as técnicas de comutação suave para aumentar o rendimento. Então, nós temos possibilidades de trabalhar com técnicas unicamente por controle, técnicas que não utilizam interruptores auxiliares ou técnicas que utilizam interruptores auxiliares para fazer a comutação suave. Então, foram observadas duas situações. Nós temos aqui uma técnica de comutação suave que a gente pode deixar o shift maior que zero, e através de modulação com shift ou por frequência, fazer uma corrente circular por esse circuito auxiliar, né, e esse circuito auxilia na comutação. E a outra, né, unicamente por controle. Então, para controle, o meio de desligar esse circuito ressonante é deixar o phase shift em 0 graus, ou seja, os dois braços ficam operando em paralelo, a tensão entre eles é zero. E aqui, então, optou-se por fazer a modulação, né, por modo de corrente triangular, ou também o que é conhecido como ZVRT. Então, trabalhando um pouquinho, então, em cima da célula de comutação ZVRT, né, pensando aqui num conversor boost, né, então nós temos a etapa de transferência de energia. O
que se faz? Mantém-se o interruptor S1 fechado um pouquinho mais de tempo, até que essa corrente se inverta, né? E aí nós temos a etapa de tempo morto, a etapa ressonante, onde o capacitor, as energias, né, dos capacitores são transferidas. O capacitor do interruptor S1 é carregado, o capacitor do interruptor S2 é descarregado. Até o ponto onde que o diodo do interruptor S2 é polarizado diretamente, então eu tenho tensão nula sobre o interruptor S2, e aí assim eu posso acioná-lo sob tensão nula. Essa corrente circula mais um pouquinho no sentido contrário, e aí volto à etapa de armazenamento. Então, o que interessa mesmo aqui, né, na comutação ZVRT, é a etapa, os dois intervalos de tempo que ocorrem durante o tempo morto, né, o tempo de desligamento, onde os dois interruptores estão desligados. Nessa metodologia, né, o método convencional é trabalhar com frequência constante, e a indutância do conversor boost, ela tem um determinado valor, né, que varia em função dessa frequência fixa, da potência máxima e da razão cíclica. Ocorre que, quando a potência é menor do que a máxima, há um excesso de energia, porque a ondulação permanece constante, né, e a corrente média diminui. Então, eu tenho excesso de energia para baixas potências, o que implica em maiores perdas. Então, o que se propõe, né, é utilizar a modulação por frequência, né, continua tendo a característica de operação em condução contínua, pois não há descontinuidade de corrente nos indutores, e utilizar um mínimo de energia em cada uma das potências que esse conversor operar. Então, essa equação, né, isolando a frequência de operação, a gente pode fixar o valor mínimo da corrente e, em função da corrente média, calcular sempre a frequência de melhor operação. Bom, então, os estados topológicos desse modo, então, são oito etapas. Nós temos aqui, então, a etapa de armazenamento de energia, a etapa ressonante, continua aqui a etapa ressonante, a polarização dos diodos superiores, o acionamento sob tensão nula dos interruptores S1 e S3. Depois, quando os interruptores S1 e S3 são abertos, a etapa ressonante, de novo, polarização dos diodos dos interruptores S1 e S4, e aí sim, acionamento sob tensão nula. Bom, aqui então nós temos os estados topológicos, né, desse conversor, né, os 8 estados, com todas as correntes aqui que interessam aí dentro da análise da topologia, né, e na sequência vamos ao projeto do controlador de corrente desse conversor, né? Então, ele está sempre operando a modulação ZVRT, a utilização da célula ZVRT, ela tem uma vantagem, que ela opera em CCM em toda a faixa de carga. Então, esse modelo aqui é um modelo simplificado. Nós temos aqui, então, a função de transferência, o projeto do conversor PI e os ganhos calculados. Bom, uma simulação desse conversor, então, né, nós observamos aqui que o caso dos dois indutores, né, trabalhando os dois em paralelo, né, e com o valor da corrente mínima aqui que foi adotado. Aqui nós temos uma outra simulação, então, que mostra, né, foi fixado o valor da corrente mínima em menos 1 ampere, né, aqui um zoom disso, né, e a corrente média, conforme ela foi sendo alterada, a frequência de operação foi diminuindo, de forma que o valor médio da corrente aumenta, mas o valor mínimo permanece constante. Então, aqui nós temos a utilização da energia mínima necessária só para a comutação ZVRT. Cálculo de perdas, né? Então, nós temos aqui para a frequência constante e a frequência variável aplicada, né? E como seriam as perdas, então, né? As perdas para a frequência constante e para a frequência variável. Então, principalmente em potências baixas, a gente percebe que a frequência variável, no caso do boost ZVRT, né, ela tem uma redução de perdas aí bem considerável. Os resultados experimentais, né, então, como proposto, né, mostra-se que a corrente do indutor, ela é triangular, né, com um valor ligeiramente negativo. E nós temos aqui, então, a tensão do sistema fotovoltaico, a tensão da bateria, né? Nós temos uma relação de aproximadamente 2 entre esses dois sistemas, a corrente no indutor
e a corrente no módulo fotovoltaico, né? Como há um filtro passa-baixas na saída do módulo, né? A corrente é constante para o módulo, independente dessa oscilação de alta frequência. O rendimento experimental, né? Então, no começo dessa apresentação do módulo de operação 2, eu mostrei, né, o conversor boost operando só com os EVRT ou utilizando um circuito LC, né, para fazer comutação suave. Então, por que eu não abordei o primeiro método lá, né? Porque esse é o rendimento que a gente conseguiu, né, com aquela operação. Enquanto que com a operação os EVRT, né, acima aí de 100 watts, nós tivemos acima de 96% de rendimento. À direita aqui, então, somente para comparação, o gráfico com o rendimento e a frequência alterada, né, pelo algoritmo. Bom, como nós temos um sistema fotovoltaico, e eu estou extraindo energia de um sistema fotovoltaico, né, eu tenho que utilizar um sistema com um MPPT, né? Então, o MPPT utilizado foi com a metodologia perturbar e observar. Isso daqui é uma técnica bem clássica. O que muda dentro desse fluxograma é que depois que todas as variáveis são atualizadas, a gente calcula a frequência de operação. Então, definido qual é o novo set point de corrente, é atualizada qual é a nova frequência de operação do sistema. Aqui foi, então, o método que foi utilizado para testar o algoritmo de MPPT, né, utilizando uma fonte de tensão com uma resistência série, né, então, pela máxima transferência de potência, que ela vai entrar em equilíbrio, né, num determinado ponto. Então, esse daqui é o resultado experimental, a corrente, a potência até os 30, 40 watts aqui que chegou, e a variação da frequência de operação. Ainda nesse ensaio, né, aqui mostrando, então, o comparativo, né, da potência e da frequência, então, aqui uma medição experimental aqui com um tempo um pouco de exposição um pouco maior, né, onde que a corrente de entrada, então, ela foi até 2 amperes, e aqui, então, a frequência foi sendo alterada pelo algoritmo, né, ou pelo controlador, mantendo a corrente mínima constante. Então, ela foi absorvendo maior corrente média, né, e mantendo a corrente mínima, que é o que tinha sido proposto. Bom, então, a última etapa do conversor triport é o modo 3, né, que é a operação simultânea das 3 portas. É importante ressaltar aqui, quando eu vou operar no modo 3, haja vista que há a conexão novamente da transferência sem fio, do sistema IPT, eu tenho que manter a frequência constante. Então, tem que mudar a forma de controle para transferir potência do sistema fotovoltaico para a bateria. Então, o controle para transferência de energia do sistema sem fio é modulação phase shift, e a parte de transferência da porta 2 para a porta 1 é por modulação PWM e variação da razão cíclica. Então, a corrente injetada pelo módulo fotovoltaico, ou pelo sistema fotovoltaico, interfere na comutação suave, né? O módulo 1 tinha comutação suave natural. Então, o que acontece aqui? Né? Há a necessidade de um estudo adicional para a verificação da comutação suave. Então, nós temos aqui todos os estados, os 12 estados topológicos da operação triport no modo 3, e aqui é o estudo da comutação. Então, nós temos um ponto crítico, que é a etapa 8, onde que a corrente instantânea mínima que entra no indutor, ela está sendo injetada aqui no centro do braço, para ter a comutação suave, a corrente I1A deveria ser maior do que a corrente ILB1 mínimo, né? Entretanto, essa corrente não é, então, nesse ponto, a gente tem comutação dissipativa. Né? O circuito equivalente também do braço não crítico, nós temos novamente aqui a corrente I1B e a corrente do indutor LB2 mínima. Novamente, essa corrente não é grande o suficiente, né? Ou ela, no caso, é menor do que essa daqui, então, isso interfere em comutação dissipativa ainda. Então, isso foi feita a simulação, né? E a gente observa, então, que o braço crítico, né, ele tinha uma quantidade de energia maior, então a
comutação é mais dissipativa, e no braço não crítico, embora pequena, ainda há uma pequena comutação dissipativa na abertura do interruptor. Bom, o que foi estudado, então? Partiu-se para uma célula de comutação. Essa célula de comutação foi proposta ou apresentada no trabalho do Soares e do Badin, né? Essa veio do nosso laboratório mesmo aí. E o que faltava, então, dentro do nosso sistema seria esse indutor auxiliar para compor essa célula de comutação. Então, adicionando esse indutor, né, uma nova análise das etapas de operação, né? Então, o que acontece dentro da comutação com o indutor auxiliar, ele adiciona uma corrente no mesmo sentido da corrente que era necessário para justamente haver a comutação suave. Então, inicialmente, esse indutor foi dimensionado para atender a necessidade do braço crítico, na necessidade de corrente, né? Essa corrente, ela é simétrica, né? Então, ocorre essa questão aqui, né? Quando adiciona-se esse indutor, no braço crítico, nós chegamos na comutação suave, no braço não crítico também, né? Qual é a questão aqui? No braço não crítico, há um excesso de energia para comutação, né? Então, né, nós temos aqui o que se observou, né? As correntes nos indutores são simétricas, né? Exatamente iguais, elas são a metade da corrente de referência do sistema fotovoltaico. Então, por que não trabalhar com a energia mínima também nos dois braços nesse caso? Então, o que é proposto aqui, né, nesse trabalho? É colocar fatores de correntes para cada indutor, diminuindo a corrente no indutor 1, que é do braço crítico, e aumentando a corrente do braço não crítico. Essa assimetria provoca uma assimetria também na corrente do indutor auxiliar. E essa assimetria, então, né, eu posso diminuir essa ondulação. Implica isso no quê? Em aumento da indutância auxiliar. Então, o indutor auxiliar pode ter um valor bem maior do que inicialmente dimensionado, né? Então, nós vamos trabalhar agora, então, com a corrente de comutação mínima para cada braço, que é o que está apresentado aqui na simulação, aumentar o valor da indutância auxiliar e, por consequência, diminuir as perdas por condução. Bom, aqui está, então, o cálculo das perdas, né? Justamente para correntes, utilização de correntes simétricas, o indutor adequado para correntes simétricas e para correntes assimétricas com o seu respectivo indutor. No total, a gente teve aí, né, dentro da célula de comutação, uma redução de aproximadamente 20% nas perdas. Aqui nós temos, então, o diagrama geral do sistema de controle, né, como ficou o conversor triport na sua versão final. Continuamos medindo a tensão de saída por meio de um divisor resistivo, né? Ela é transferida para o sistema primário, e aqui nós temos, então, medição da potência da bateria, medição da potência do módulo fotovoltaico, MPPT, né, e aí vai, então, a potência do módulo fotovoltaico para estimar a corrente de saída. Então, aqui nós temos uma soma, né, que depende, né, de como que a potência da bateria, né, se ela está positiva ou negativa, se ela está sendo, ela é uma carga ou se ela é uma fonte, né? Isso varia aqui. Bom, como a gente trabalha com correntes assimétricas, né, e mesmo sendo correntes simétricas, não teve como suprimir esses dois sensores de correntes, né? Então, nós temos 3 sensores de corrente aqui na entrada, né, e os valores resistivos aqui, né, para fazer os divisores, né, para fazer a medição. Os valores, então, aqui dos ganhos, né, são aplicados na malha de controle, e, então, a tensão de saída é controlada por modulação phase shift, e a transferência de energia do módulo fotovoltaico para a bateria é por meio de razão cíclica. Esse daqui é o diagrama, a foto do protótipo, né, onde nós temos, então, o ESP32, o DSP com o drive, o conversor triport, né, as bobinas, o retificador síncrono aqui. Nós temos um banco de baterias, a fonte CC que emula o sistema fotovoltaico e a carga com tensão imposta que emula a bateria do sistema IPT.
Os resultados experimentais, então nós temos aqui à esquerda o resultado experimental com modulação ou com correntes simétricas nos indutores. Então, observa-se que no interruptor S4 há uma sobra de energia, né? E à direita, com modulação assimétrica, então aqui está no limite da comutação suave nos dois braços. Tá? Observa-se que, mesmo fazendo essa assimetria, né, não há uma diferença tão grande, né, entre as duas correntes, né, e o deslocamento que existe entre uma e outra aqui é justamente a defasagem entre os braços por estar sendo transferida energia para o sistema IPT. Bom, nós temos então o rendimento experimental para a operação simétrica e assimétrica, tá? Então, nós temos os gráficos aqui em azul são para a operação simétrica e em vermelho a assimétrica. Aqui nós temos uma questão só que, nas três portas operando simultaneamente, nós temos dois modos de operação. O modo DISO, duas entradas, uma única saída, então são duas fontes e a saída do sistema IPT. Quando há uma potência maior no sistema fotovoltaico, então nós passamos a ter um sistema SIDO, que é um sistema com uma única entrada e duas saídas. E isso tem interferência no rendimento das estruturas. Então, a gente percebe aqui que houve, principalmente em potências baixas, um ganho relativamente grande de rendimento, fazendo a operação assimétrica, isso com retificador a diodo Schott, que é à direita com o retificador síncrono proposto. Nesse trabalho, a diferença também é relativamente grande. Aqui o rendimento experimental, então, somente com a comparação ao retificador a diodo e aos retificadores síncrono com MOSFET e interruptor de silicon carbide. Por fim, os resultados experimentais com transitórios, né? Então, foi aplicado um transitório de referência na corrente do módulo fotovoltaico, nesse caso de 3 para 6 amperes. Então, aqui há bem certa a transição, onde que a bateria deixa de ser uma fonte e passa a ser uma carga para o sistema, né? Então, inicialmente, para manter a corrente de saída do sistema IPT, tanto o módulo fotovoltaico quanto a bateria eram fontes, e depois, então, nós temos somente o módulo fotovoltaico como fonte e a bateria e o sistema IPT como carga. Fazendo a variação inversa, né? Nós temos, então, novamente essa transição, né? E nos ambos os casos, percebe-se que a corrente permanece constante e a tensão de carga essa é constante, independente do valor que tiver. Bom, o outro resultado experimental com transitório foi a variação de carga, né? Uma bateria, ela não, a priori, ela não tem uma variação brusca de resistência, mas foi feito isso para verificar, né? Então, a corrente do módulo fotovoltaico, nos dois casos, permanece quase constante, né? E a variação, então, de 1 para 2 amperes na referência de corrente, né? E, então, como a potência do módulo fotovoltaico é constante, a bateria é que ajuda a fornecer a potência, ou, na verdade, é transferido menos energia para a bateria, neste caso aqui, né? Aqui foi de 0,7 para 2 e de 2 para 1 ampere o transitório. Vale ressaltar que, por meio da estimação, né, há um pequeno erro, né, nessa corrente, mas isso não é algo que seja crítico para o trabalho, pelo menos no entendimento meu. Bom, considerações finais. Então, a tecnologia de transferência de energia sem fio está em pleno desenvolvimento, né? Temos uma grande quantidade de aplicações que utilizam baterias e que podem ser utilizadas, consequentemente, transferência de energia sem fio. As soluções são customizadas, porque dependem de diversos fatores, como já foi apresentado aqui nesse trabalho, e as contribuições finais desse trabalho, né, que podem ser ressaltadas, é a sintonia dos circuitos ressonantes, a retificação síncrona com alto comando, com circuitos simples, sistema de controle com comunicação wireless, integração de topologias, né, o triporte com o sistema IPT, para recarga de veículos aéreos não tripulados,
e a utilização de correntes alcimétricas, que teve uma contribuição aí interessante para o aumento do rendimento. Bom, eu tenho, então, alguns agradecimentos a fazer, né, inicialmente ao TFPR, ao programa CPGI, né, de doutorado. Agradeço também à UNOESC, né, pelo suporte financeiro, pelo apoio que sempre tive aí para fazer a minha qualificação aqui no doutorado. Aos professores Marcelo Teles, o Carlos e o professor Alceu, né, que leram esse trabalho e que estão aqui presentes na banca. Ao meu professor Roger, orientador, né, pela excelente orientação e parceria aí durante esses 4 anos e meio aí, né, professor Roger. Aos meus familiares, minha esposa, meus amigos, meus colegas de trabalho, os professores, alunos, enfim, todas as outras pessoas que estão assistindo, os colegas de laboratório, muito obrigado.